Hoje é segunda de carnaval. A festa momesca é toda essa explosão de alegria, essa projeção de autoestima, superexposição e por aí vai. Mas o que dizer dessa superexposição? Ela é autoestima ou é essa exposição gratuita para suprir carências? Só para suprir algum tipo de uma suposta carência? Quem sabe? Para falar exatamente sobre este assunto, vamos receber a coach especialista no tema, a Isabel Ferreira, que já está conosco. Alô, alô, Isabel, seja muito bem-vinda. Boa segunda-feira de carnaval, bom dia, querida, tudo bem? Tudo jóia, bom dia. Vamos refletir a respeito desta questão que eu considero tão inquietante, ou seja, essa exposição da mulher, ela sempre está presente, ela é destaque em todas as situações do nosso cotidiano, mas de uma maneira muito forte, muito específica com relação ao carnaval. Essa exposição, ela pode ter, como eu te perguntei aqui, essa relação com a autoestima ou ela pode também beirar a vulgaridade? Qual é o limite dessa questão? Então, Sérgio, é uma coisa muito importante e interessante esse tema, porque a gente faz uma reflexão dessa discussão em torno do corpo da mulher, não é? E a gente não vê essa mesma abordagem, não só no carnaval, mas em outros momentos, né, principalmente no verão, com o corpo do homem, né, com o corpo masculino. Então, tem sempre o olhar, todo mundo se acha... Não discutem a respeito da gente mesmo, né? Exatamente. Então, se acha, na verdade, no direito, na autoridade de determinar, comentar o que é certo e o que é errado no corpo da mulher, até mesmo na exposição. Talvez nós não tenhamos também, é uma coisa curiosa, o homem, ele não é objeto dessa erotização também, né? Então, ou está mudando? Não, isso é fruto também, a gente tem um pouco do machismo, né? Que é algo estrutural, sobretudo na nossa sociedade, né? Então, assim, e quando a mulher agora, ela vem, né, para ser protagonista, para que as suas vontades, os seus desejos, que há muito tempo ficaram reprimidos, né? E agora ela vem para frente, então começa esse questionamento, né? É vulgaridade? A mulher que está se expondo, não é? Ela está se expondo demais. Para que você está nas redes sociais tirando esse tipo de foto? Essa discussão, quando a gente vê, né, que a gente percebe, quando é o homem, aí eu pergunto, quando o homem está também tirando essas fotos, que está expondo, que está sem camisa, será que é feita essa discussão? Não. Passa batido. Exatamente. A gente nem comenta, não chama tanto atenção. Exatamente. Né, então, sempre tem essas questões em torno do corpo da mulher, não é? A gente sabe que a mulher, ela desempenha vários papéis, não é? E a gente sabe que ela sofre com isso também, uma cobrança muito grande, porque a mulher não precisa ser só boa, ela tem que ser excelente, principalmente quando ela sai de casa. Ela tem que ir para o trabalho, mas ela tem que tomar conta dos filhos. Então, ela não pode descuidar da educação dos filhos, né? Porque senão vai colocar culpa porque ela está trabalhando. Então, são vários papéis que ela tem que administrar, inclusive essa questão também do corpo. A gente tem, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, né, que é uma região de praia, né, e a gente está nesse período de verão, de calor intenso, muitas adolescentes, principalmente, que não vão à praia com receio, com medo e vergonha do seu próprio corpo, né? Por quê? Aí você diz, por que, Isabel, isso? Por conta desse padrão que se estabeleceu, exatamente, de corpo perfeito. Uma ditadura que... Exatamente. E afinal, assim, a gente acaba comprando essa ditadura. Isso. A gente é conivente com esse tipo de ditadura e com esse pensamento completamente padronizado. A visualização tendo relação com esse pensamento. Não, tem que ser assim. E o questionamento seria exatamente o seguinte, por que tem que ser assim? Isso, porque quando a gente fala de padrão, de beleza, aí a gente percebe, e as meninas principalmente que sofrem com isso, elas não têm essa consciência que padrão, ele não é fixo. Quando você olha para a história, vamos supor, aqui recentemente, na década de 80, a gente via a Luísa Brunet, não é? Hoje uma mulher muito bonita, mas maravilhosa sempre foi, mas se fosse hoje, ela seria uma plus size, ela não seria uma mulher magra. Tem razão. Então, quando você observa que esse modelo, esse padrão é flexível, então por que eu fico me agredindo, querendo entrar nesse padrão, se daqui a pouco ele pode mudar? Não é? Então, eu costumo sempre dizer que tem muita gente lucrando com a insegurança e a vulnerabilidade feminina. O que eu falava a respeito dessa autoestima. Então, a mulher especificamente, Isabel, ela tem que prestar muita atenção na importância que ela dá ou não à opinião
opinião alheia Isso, a perfeito. esse senso estético comum. Não, tem que ser assim. Ela precisa se questionar até para a manutenção da sua autoestima, para a elevação dessa autoestima. Ela tem que pensar a respeito disso e sempre ter essa consciência é necessária. Primeiro de tudo, né? Eu sempre falo para a mulher, a primeira coisa que ela tem que fazer é aceitar-se. Aceitar não significa que você se acomodar, não é? Quando você vai conversar com as mulheres, muito provavelmente você não vai encontrar unanimidade delas estarem satisfeitas com o seu corpo. Raramente. Isso, pode vai estar satisfeita com alguma parte, mas você não pode odiar o seu corpo. Aí você diz, por que, Isabel? Porque seu corpo vai lhe acompanhar o resto da vida. Enquanto você estiver respirando, você vai estar com ele. Todo mundo pode lhe abandonar, menos o seu corpo. Então, quando você tem essa consciência, o que é que você passa? Você passa a cuidar do seu corpo. Mas não porque você quer ficar magra para entrar dentro do padrão de beleza, mas você quer cuidar do seu corpo porque você precisa estar bem, precisa ter saúde para passar essa parte que você vai passar aqui na Terra de forma legal e bacana. E você se aceita. Isso. E deixa eu te isso. confidenciar uma coisa interessante para você analisar. Olha só, eu convivi com mulheres durante o transcorrer da minha vida adulta, né? Convivo. Mas convivi especificamente com uma mulher que era uma coisa curiosa. Estou eu aqui dirigindo, aqui do meu lado, era minha esposa na época. Ela criticava todas as mulheres que atravessavam, digamos assim, na frente do carro. Ela vivia o tempo todo, em qualquer local, ela criticava. E ela se autocriticava. Aí eu disse para ela um determinado dia, eu falei, olha, você é uma mulher linda, maravilhosa. Não, não sou porque eu tenho isso. Não, e outra coisa, não critique tanto as pessoas, porque você está mostrando exatamente quem você é. E esse senso crítico exagerado, não faça isso. Então, assim, acontece muito isso hoje ainda, Acontece. as mulheres se criticando, se autocriticando, mas ao mesmo tempo tendo uma visão crítica das próprias parceiras de vida, as amigas e por aí vai. Sérgio, o que é que acontece? Todo excesso esconde uma falta. Não é? Quando você vê essa mulher, né, criticando demais, você pergunta por que ela está fazendo essa crítica? O que é que está doendo nela, que Exato. ainda não está trabalhado, que ela está externalizando, que ela está, às vezes, pedindo socorro. Perfeito. Não é? Então, mas existe isso dentro do público feminino porque a gente está nesse processo também de autoconhecimento, né? Nesse processo de buscar se entender e entender a outra. Porque quando eu me entendo, não é? Quando eu entendo que Isabel tem dias que não está bem, quando eu entendo que eu erro, quando eu entendo que eu não sou perfeccionista, então eu tenho um olhar para outra mulher que ela também erra, que ela também ela não é perfeita e que ela precisa ser acolhida tanto quanto eu. E quais são os reflexos deste pensamento, dessa equação tão bonita, tão interessante, no dia a dia de uma mulher? Quando você tem essa mulher que se autoconhece, que se conhece e que exerce a empatia com a outra, a gente tem um mundo, uma sociedade mais harmoniosa também, não é? Porque eu sempre digo assim, quando você cuida da mulher, você cuida de toda a sociedade, Sim. não é? Porque a mulher cuida por natureza, por a questão dela, ela cuida de todos. O que é que acontece? A mulher só não pode deixar de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar, que isso muitas vezes acontece e acarreta problemas, sobretudo psicológicos, e na autoestima dela. Muito legal, Isabel. Eu tomei conhecimento de uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa ela foi desenvolvida muito séria, foi desenvolvida em escala internacional, no planeta todinho. Uma marca de sabonete que promoveu exatamente essa pesquisa falando sobre a autoestima feminina e enfatizando principalmente esse universo dessas novas mulheres, né? Pré-adolescentes, adolescentes, jovens, o quanto é importante trabalhar essa autoestima. Sim. E vários dados ali, muito curiosos, a Perfeito. gente não tem todo esse tempo, mas enfim, entender que a autoestima tem essa relação direta com a sua aceitação Perfeito. e fugir, como nós estamos enfatizando, completamente desses padrões pré-estabelecidos. E da comparação. A mulher, ela tem algo que é ruim, né? Ela tem a mania, o hábito de se comparar. E a gente, quando se compara, a gente nunca se compara para cima, a gente sempre se compara para baixo. Nessa questão do corpo, da exposição, aí o que é que ela faz? Ela procura as redes sociais, ela procura um modelo de mulher perfeita dentro do padrão que é inatingível para ela. E que muitas vezes, quando você vai olhar mais especificamente essa modelo, essa artista, ela vive para aquilo e ela também não está satisfeita com seu corpo, mas ela vive daquilo. Então, ela propaga aquilo que nem ela mesma vive. E aí, nós consumimos e ficamos o quê? Doentes, porque nós
nós não vamos conseguir chegar naquele corpo, né? Que você, seu biotipo, você precisa respeitar o seu biotipo e você entender que você não é só um corpo, você é muito mais do que um corpo. Eu me lembrei agora de um fato estarrecedor, mas ao mesmo tempo demonstra, né, esse retrato da nossa sociedade tão doentia. Foi aquele driver, aquele condutor de mobilidade urbana que citou uma moça, assim, me parece houve um assédio e a justificativa desse sujeito completamente doente, completamente desequilibrado, ele disse assim, pois é, mas ela estava com a roupa de uma artista, a Anitta, né? A Anitta, ela estava com um shortinho. Eu soube também. Você vê, esse é o retrato, Isabel, Exatamente. de nós homens. Olha a visão. Significa o seguinte, que ela com aquele shortinho, ela seria permissiva. Isso. Ou seja, ela me permite que eu a aborde Isso. até num nível sensual, até sexual. Como se fosse um passaporte para você abusar do corpo da mulher. Exato. Então, dentro dessa questão, é interessante que a gente estava conversando antes, nos bastidores, sobre a questão da vulgaridade, né? Da permissão do corpo feminino. Eu atribuo isso à questão dos valores. Para você, você pode até achar que aquele short dela era, como é o nome? Era vulgar. Exato. Você pode pensar, na sua cabeça você pode pensar o que você quiser, você só não pode deixar de respeitar. Aí, como saber se a mulher quer ou não? Pergunte. Não é? Eu converso sempre com as mulheres que até dentro do casamento, não é o fato de você casar que você é obrigada a estar disponível para o seu parceiro. Tem dias que a mulher não quer, né? Tem dia ela não é obrigada. E não é não. Não é não fora do casamento, né? Dentro das festas, e não é não também dentro dos relacionamentos. Nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista tão proveitosa, tão interessante, mas você sabe que eu me lembrei agora, Isabel, de um fato muito interessante que mexeu muito comigo, isso de muito tempo. Num passado até recente, havia um político muito famoso, renomado, foi governador do estado, do meu estado, São Paulo e tal. Ele proferiu uma frase lapidar que chama-se o seguinte, é estarrecedor, mas eu me lembro. Estupra, mas não mata. Lembro também. Algo terrível de uma figura nefasta chamada Paulo Salim Maluf. Eu lembro dessa frase. Ainda há uma repercussão, há um recall. Há pessoas que ainda pensam assim. Sim, então, o que a gente precisa para a gente fechar essa reflexão? Nós temos que mudar esses conceitos ainda acontecem. E esse rapaz, ele é realmente o retrato do que muita gente pensa. Sérgio, isso tem que mudar. O que a gente precisa também é o quê? É trazer o homem para a discussão, não é? Porque a gente não tem, nós mulheres, nós não temos o homem como adversário, mas como um parceiro. A mulher não quer ocupar o espaço do homem, mas ela quer ocupar o espaço dela. E ela não quer brigar com o homem, ela quer o homem junto. Então é importante, principalmente um espaço como esse que você abre para essa discussão e você, na qualidade de homem, trazer essa discussão, porque é importante, porque a gente não adianta a gente estar discutindo e excluindo o homem dessa conversa, porque ele faz parte. Então, assim, eu lembro também dessa frase lamentável e o fim deste homem a gente está vendo também como está sendo. Né? A destruição dele próprio. E, para concluir, eu até fiz aqui uma observação e eu encontrei uma senhora no shopping, falou isso para mim, falou, Serginho, você admitiu o seguinte, você falou que foi necessária essa sua reconstrução. Você viu tudo destruído ao seu redor e aí você observou e você reconheceu, eu preciso mudar os meus conceitos, porque eu venho de uma formação porco-chauvinista, totalmente machista. Olha, é algo impressionante. Nós viemos, agora a gente tem que entender, olha, isso mudou. E você vê o que tanto que eu tive que perder. E não é muito. Desculpa para você, porque eu fui criado assim, porque não é desculpa para você fazer abusos. Pelo contrário, é motivo para que eu me refaça, me reveja e me cuide, inclusive, com um especialista. Fui procurar especialistas, inclusive psicólogo, psiquiatra, para que eu me entendesse, fizesse uma análise profunda e refizesse. Foi muito bom. É isso que a gente precisa para a gente concluir. Isso mesmo, Sérgio, porque não adianta, muitos homens, não são todos, mas muitos homens, eles ficam atrás dessa desculpa. Mas eu fui criado assim. Mas essa foi a formação. Isso não é justificativa. Não é por quê? Porque você é um ser pensante. Você faz reflexões. Então, você sabe o que é
certo ou errado, a não ser que você seja um psicopata, não é? Então aí isso já aí é dá outra outro categoria, tipo de mas não é o tratamento. caso. Isso a gente vê no dia a dia, não é? Então assim, é importante que o homem entenda que esse empoderamento da mulher não vai ficar para trás, não é? É algo que tende a crescer, que ela não quer disputar, ela quer estar com ele também. Não somos adversários, mas parceiro nessa caminhada. Que lindo, lindo demais. É exatamente isso. Vamos mudar esses paradigmas. Isabel, um prazer poder recebê-la Foi nessa todo manhã de meu. Muito segunda-feira. obrigada pelo espaço maravilhoso e que mais espaços como esse, de excelência, não é? Sejam abertos para esse tipo de discussão. A TV Atalaia é sensacional porque ela abre espaço para esses tipos de discussão Obrigado, que está querida. dentro da sociedade. E especificamente com você, Sérgio, que é esse novo homem, né? Que é esse homem que nós exato, queremos dentro da exato. sociedade. O velho já se Que foi. respeita, né? Que trata a mulher bem, ou melhor, que trata a mulher como ela merece. Perfeitamente. Agora me permita só uma observação rápida. Deixo um beijo para uma pessoa muito especial, que é a sua mãe, Dona Maria Celes. Maria Séries. Um beijão Isso. especial e parabéns pela filha tão querida. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada a Isabel. você. E um ótimo dia, bom carnaval para você. Muito obrigada. É isso. BG Amanhã, sempre nessa reflexão.